Mas enfim, acho que vamos... Quer botar na tela já o gráfico para a gente ver o desempenho? Vou colocar aqui, e aí eu tenho uma segunda questão para ti, que é a seguinte. Vamos lá. Pode ser até um pouco paradoxal o que eu vou falar, mas vamos pensar o seguinte. Há uma incerteza em relação ao futuro, Uhum. do ponto de vista de manutenção dessa política econômica ou até uma política econômica ainda mais populista, no caso de uma volta da esquerda ao poder executivo. Nesse sentido, nós não imaginaríamos uma taxa de juro mais alta, o que, de uma certa forma, poderia favorecer o real frente ao dólar, visto que nós teríamos que voltar a uma política parecida com a da Dilma, né, de juros em 2 dígitos ou mais, para frear um eventual estouro de contas ou manutenção de políticas populistas. O que aí faz mais sentido? A expectativa de um fiscal muito deteriorado ao ponto que o câmbio seja mais pressionado, ou essa política de taxa de juros até de forma interessante, né, favorecendo os rentistas e aí favorecendo um real mais apreciado por conta de uma taxa de juros real mais alta? Pois é, uma ótima questão. Olha, vamos lá. O aperto dos juros, o aperto monetário, sem dúvida que favorece a taxa de câmbio, mas aí entra esse elemento da incerteza política, da imprevisibilidade, as medidas que uma agenda da esquerda pode tomar, e que isso afeta a economia, afeta a expectativa. Então, apenas os juros, assim, se juros resolvesse tudo, então a lira turca já seria uma excelente moeda. O real no passado lá, estou vendo aqui o gráfico da Selic, o real em 2002 também seria uma excelente moeda. Mas juros não conseguem resolver tudo. E dependendo da magnitude que se tem que levar os juros, da mesma forma que os juros em 0 é um sinal de patologia, os juros em 20 também. Os dois extremos são ruins para a moeda. Então, acho que a expectativa de uma agenda mais à esquerda, mais populista, menos controle fiscal para a economia e para o futuro, acho que traz muita incerteza e deterioração dos fundamentos da economia brasileira. Eu acho que o ponto aí seria efetivamente tentar apreciar qual seria essa política, né? Se seria chute no balde, tipo uma política que a gente está vendo na Argentina, ou seria algo um pouco menos agressivo, ou até o contrário disso, porque falando aqui já de cenário eleitoral para 2022, o que a gente está observando é o Lula falando com certos interlocutores, tentando vender a ideia de 2002, do tipo carta ao povo brasileiro, no sentido essa que eu lembrei. Um paz e amor 2.0, né? E não vai ser nada de choque. E eu particularmente acredito que talvez até no primeiro momento, de fato, se isso acontecer, nós teríamos um ambiente desse, mesmo que posteriormente eu acho que seria muito mais agressivo do ponto de vista político para implementar as mudanças que o PT não fez quando esteve no poder, né? Tipo, a gente já vê Dirceu da Vida, outras pessoas fazendo uma reflexão, dizendo, não, o nosso erro foi não ter feito reformas mais profundas para garantir o controle completo do Estado, né? Mas isso são duas coisas separadas. Uma coisa é a política econômica, outra coisa é a questão da política mesmo, né? Não, aqui não estou falando de economia, estou falando de sistema político e controle sobre os meios de atuação política. Eventualmente, tu pode ter uma política monetária, uma política fiscal mais conservadora, e você ter o inverso disso na hora de atuar politicamente, né, concentrando mais poder e assim por diante. Que foi o que aconteceu efetivamente ali, especialmente com o primeiro mandato do Lula, né? Se a gente olhar ali os fundamentos econômicos, a austeridade fiscal, teve austeridade fiscal com Lula, Meirelles e Palocci, teve um controle ali dos juros, teve apreciação da moeda. Claro que o cenário externo beneficiou muito o Brasil, sem dúvida, mas se não houvesse um mínimo de boas políticas econômicas adotadas aqui no Brasil, a gente não ia conseguir surfar o boom das commodities como conseguiu naquele momento. Mas, claro, em meio a tudo isso também tinha essas políticas de manutenção do poder, do controle da atuação política,
que veio depois da crise de 2008, e aí veio a guinada bem mais populista, com o uso dos bancos públicos, uso do BNDES, e aí primeiro mandato Dilma, e aquilo foi realmente as sementes para a nossa maior recessão dos últimos 90, 100 anos, de 2014 a 2016. Então, no primeiro momento, eu concordo, acho que até... E o mercado parece que está encarando assim. Se ganha o Lula... nisso. Tá acreditando nisso. Então, num primeiro momento, não seria tão negativo, mas a longo prazo não seria bom para o país. Bom, a gente já discutiu até essa questão, né? Já até apresentou um pouco esse cenário político para o ano que vem, mas agora vamos dar uma olhada no dólar mesmo, como é que ele está, Vamos lá. né? Já que é o foco aqui do nosso almoço grátis, e a gente vai ver basicamente uma figura de uma congestão, uma grande congestão nos últimos vários meses. O que eu comentei no início aqui do nosso papo foi isso aqui, ó. Foi a partir do momento que ficou claro, a gente vinha já com o câmbio se acomodando, indo para uma zona de 4, né, reais por dólar, e a partir do momento que ficou claro que seria utilizada uma política de lockdowns para tentar combater o vírus, e que isso ia gerar um furo, né, na atividade econômica, no sentido que, poxa, se eu sou um profissional liberal, ou mesmo, né, sou contratado por alguém, vou perder meu emprego, não vou poder gerar renda, eu vou ter que criar um auxílio emergencial para todo esse pessoal, vou ter que criar um auxílio emergencial para as empresas. Isso aqui significa basicamente imprimir dinheiro. E aí, como você imprime dinheiro, você tem esse tipo de reação, né? O dólar sai lá de algo como 4 e vai para 5,80. E se a gente for parar para pensar, de 4 para 5,80, a gente está falando aí de um pouco mais de 30%, né, de valorização. E se a gente for olhar o IGPM desse período, foi o quê? Né? Hoje está refletindo 37%, basicamente. Então, depois disso, a gente tem uma acomodação dos preços. Até porque houve essa mesma injeção de liquidez nos Estados Unidos ou nas economias mais desenvolvidas, né? Ou seja, a gente teve uma certa inflação da base monetária em todos os países do mundo, e a gente passou a ter aí uma expectativa de recuperação em algum momento. Nessa última perna, o dólar conseguiu voltar para a base dessa congestão entre 4,80 e 4,90. E a partir disso a gente já teve, nos últimos dias, uma sinalização técnica bastante interessante aqui, porque esse patamar de 5 que passou a ser uma resistência volta a ser rompida, essa linha de tendência de baixa volta a ser rompida, e a gente tem a expectativa de manutenção desta congestão. E se a gente for para pensar, né, para quem acompanha aqui mais análise técnica, a gente tem o mercado se aproximando dessa linha de tendência de alta que vem lá do início de todo esse movimento ascendente, que, né, o mercado produziu a partir do fundo aí por volta de 1,50. Então, do ponto de vista da dinâmica de preço, o que a gente está vendo é um patamar de suporte muito forte por volta dos 4,80. Né? E agora o mercado sinalizando talvez alguma retomada de pressão compradora. Isso aí bate com a expectativa de bastante conflito político daqui para frente, apesar da expectativa de recuperação econômica, que já não é tanto uma expectativa, é uma realidade. Né? Então, eu creio que a gente vai estar nessa dinâmica. Vai estar se impondo a natureza, né, do jogo político já para 2022, e a gente está vendo aí uma falsa sensação de certo equilíbrio político, porque apesar de não ter nenhum conflito aberto, né, imediatamente agora, tem aí embaixo do oceano borbulhando uma série de conflitos. Só para lembrar, né, o pessoal, que está acontecendo. Ontem mesmo, a gente teve o presidente da República mandando mensagens falando sobre altas autoridades que estariam sendo chantageadas aí, né? Tipo, isso é muito sério. E a gente vê os poderes, né, os grupos políticos ali travando guerras que elas são meio contidas, porque no final das contas, se a gente abre o novelo de Brasília, tá todo mundo meio enrolado com todo mundo. Então a gente tem certas ameaças acontecendo, certas jogadas acontecendo que são bloqueadas pelos próprios players que estão fazendo essas jogadas,
Mas daqui a pouco, nessa busca, né, por derrubar o presidente, saem coisas que podem basicamente incendiar a República, né? Um áudio, a gente tá um áudio aí, alguma mensagem, alguma coisa de um Joesley Day. Para quem lembra aqui do Joesley Day, né, foi aquele dia que o Joesley fez lá uma operação supostamente organizada para pegar o então presidente da República, onde um áudio foi gravado, né, numa conversa. Foi em maio de 2017, né? Exatamente. Então, eu vejo muito claramente a possibilidade de um Joesley Day, né? E eu acho que é isso que está deixando o mercado nervoso, apesar de todo esse cenário econômico positivo e esse cenário macro, né, positivo. Tipo, Perfeito. O mundo está se recuperando e não há expectativa de mudança na trajetória. As bolsas aqui estão subindo que nem um foguete e não para de subir. Então, acho que é isso que está produzindo essa alta, mas eu não vejo uma situação de calmaria possível dentro do escopo dessa disputa política. Acompanhe o Almoço Grátis todas as segundas-feiras ao meio-dia e quer complementar o seu conhecimento com mais conteúdo de qualidade sobre o mercado? Lá na área de conteúdos exclusivos da Liberta, você tem acesso a cursos gratuitos sobre o mercado, trades, ciclos de mercado, calculadoras de investimento, comparativos de carteira, playlists, podcasts e muito mais conteúdo de qualidade para investidores. E o melhor, se você já for cliente da Liberta, pode acessar nossa área exclusiva com relatórios mensais dos melhores ativos feitos pelos melhores casos de análise, relação de novos produtos financeiros lançados no mercado, calendário de investidor, entre outros recursos que vão ser muito, muito úteis para você. Para acessar a Liberta, é só clicar no primeiro link abaixo desse vídeo. Inscreva-se já!